Fala, seus DBA cara de nada, como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje, pessoal, com mais um vídeo sobre Oracle. E no nosso vídeo de hoje é entendendo o papel da PGA nas sessões do banco de dados Oracle. Isso aí, pessoal. A PGA que é um dos componentes da arquitetura do banco de dados Oracle, tá? E aqui a gente vai estar entendendo a correlação entre sessão e PGA e o impacto que a PGA pode ou não ter nas sessões, tá? E, consequentemente, na performance. Vou estar explicando um pouquinho sobre a PGA e falando aí dessa correlação entre a PGA e as sessões e fazendo uma demonstração para vocês, para que vocês entendam isso aí tudo na prática. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos lá então, dar início aqui ao nosso vídeo, tá? Como eu falei, né? Entendendo aqui, o nosso vídeo é entendendo o papel da PGA nas sessões do banco de dados Oracle, tá? E os possíveis impactos que ele pode ter aí nas sessões, né? E, consequentemente, na performance. Estou aqui com toda a sequência que eu vou estar demonstrando para vocês, tá? Da explicação e da demonstração que eu vou fazer. Vai estar disponível aí para vocês na descrição, né? Caso vocês queiram fazer também, né? Ou ter aí para vocês, tá bom? Primeiro passo aqui do nosso vídeo, pessoal, como sempre, o ambiente, vou estar demonstrando o ambiente aqui para vocês, né? Então, eu tenho um ambiente Oracle Linux, com SGBD Oracle 19c, tá? Ele é Enterprise Edition, e o que eu vou estar mostrando aqui, pessoal, é válido para qualquer versão a partir do 10, tá? E qualquer Edition também, tá? Isso não é independente da Edition. Vale para... no ambiente é single instance, mas o que eu vou estar demonstrando é válido para hack também. E o meu ambiente ele é não CDB, porém o que eu vou estar mostrando para vocês também é válido para um ambiente que é multi-tenant, ou seja, CDB. E estou aqui ó, conectado na minha máquina virtual, tá? Que eu criei para esta demonstração. Estou aqui conectado. Tenho aqui o meu banco, ó, 19C, certo? Enterprise Edition. E aqui está o meu banco de dados, o SL19C. Tá? Então, eu estou conectado aqui na minha máquina virtual via MOBA. Tá? Vocês podem usar o recurso SSH que vocês preferirem. Estou conectado aqui com duas sessões. Ó. Uma aqui com o do banco, uma outra aqui caso eu vá precisar. Tá? Então, esse aqui é o nosso ambiente que eu vou estar fazendo a demonstração. Tá, pessoal? Mas antes de tudo, primeiro de tudo, né? Vamos contextualizar, vamos dar contexto a esse vídeo, né? Qual o objetivo aqui, tá, pessoal? Você vai entender o que é a PGA, né? E como ela vai afetar o desempenho das sessões e por que é tão importante para a administração do banco de dados Oracle, tá? Então é importante você ficar de olho, né? A configuração da PGA em si, você faz ela ali uma vez, tá? E aí, mas é importante você estar de olho, porque dependendo do cenário, da situação ou daquele momento, né? Do workload daquele momento, vale um ajuste, tá? Mas o objetivo aqui é você entender esse impacto, tá? O que é a PGA e o impacto dela no desempenho das sessões, tá? Mas vamos lá, o que é a PGA, né? De fato, o que é a PGA, tá? Trouxe aqui algumas definições, ó. Definição, a PGA é uma área de memória dedicada a cada seção no Oracle. Isso aqui é importante, tá, pessoal? A PGA faz parte da memória. O componente da arquitetura onde a PGA está localizada é na memória, tá? E para cada seção que é estabelecida no banco de dados, um pedacinho dessa PGA que é alocada para a seção, tá? Ela é usada para armazenar informações específicas na seção, como variável de bind, informações de cursores e o espaço de memória para operações de sorting e joins, tá? Isso aqui é bem interessante, tá, pessoal? Cada seção tem esse pequeno espaço de memória para armazenar informações sobre a própria seção, tá? E também para você fazer operações de sorting e joins, tá? As operações que são possíveis de fazer em memória. Se extrapola o espaço de memória da PGA, ele vai utilizar a tempdb, a temp, tá? A tablespace temp, tá? Então, componentes importantes da PGA. Dentro da PGA temos componentes como a Private SK Area, Sort Area, que são essencialmente para execução de consultas e manipulação de dados, tá? Que são a gente tem a memória alocada para o Oracle, a gente tem a subdivisão, que a PGA é uma dessas subdivisão, e dentro da PGA uma outra subdivisão, que são essas áreas aqui, ó, Private SQL Area e Sort Area, tá? Que vão ser esses componentes, né? E a relação da PGA com a SGA, né? A relação com a SGA. É importante saber que a PGA é diferente da SGA, a System Global Area, que é compartilhada entre todas as sessões. A PGA, por sua vez, é dedicada exclusivamente a cada sessão,
tá? A SGA que é um outro componente da arquitetura dentro da memória, né? Então, a soma da memória alocada para o Oracle, pessoal, é a soma da memória para SGA e PGA, tá? A SGA é compartilhada em todas as sessões, a PGA é dedicada para a sessão, por sessão, tá? E aí, para relembrar os senhores, né, refrescar a memória aqui, ó, um desenhozinho da arquitetura, básico, um desenhozinho básico da arquitetura, e aqui a gente vai estar tem os componentes, né? Tem aqui a SGA, certo? E a PGA está aqui embaixo, ó. Tá? Tem ali a SQL Worker e o Server Process. A PGA, pessoal, que vai se conectar com o cliente, ó. Vai se conectar com o cliente, tá? A seção cliente, né? A gente chama de processo de cliente. Na verdade, são as aplicações que se conectam, tá bom? Então, a PGA está bem aqui, tá? E a memória, a instância, a composição da SGA com os processos em background, mas a memória total do Oracle é a soma de SGA e PGA, tá? Então, só para vocês relembrarem aí onde está posicionado a PGA dentro da arquitetura do banco de dados Oracle, tá? Então, entendemos o objetivo do vídeo, entendemos o que é a PGA e agora, né? Como a PGA afeta o desempenho das sessões, né, pessoal? A gente vai fazer essa correlação, né? Estamos aqui para fazer essa correlação, né? Então, vamos entender aqui, ó. O uso da PGA nas sessões, cada vez que uma sessão é iniciada, o Oracle coloca uma área da PGA, né, um pedaço da PGA, Program Global Area, para ela e libera espaço quando a sessão desconecta, né, pessoal? Então é volátil, né? Então a PGA pode aumentar, o consumo dela aumenta e diminui conforme o volume de sessões. Uma nova sessão estabelecida, ele aloca um pedaço. Essa sessão terminou, desconectou, esse pedaço é liberado para uma nova conexão, tá? Então não fica alocando infinito. A quantidade de memória disponível na PGA pode influenciar diretamente o desempenho dessa sessão. Tá? Uma configuração pode afetar, né? Mas a gente vai estar vendo aqui que afeta dependendo do volume, né? De como está a operação naquele momento. Ele não necessariamente vai ser o gargalo principal, tá? Mas pode ser um fator de avaliação. Um exemplo prático: se uma sessão consome muita PGA, por exemplo, ao realizar um join complexo ou uma ordenação de dados muito grande, isso pode impactar o desempenho, fazendo com que o Oracle precise recorrer à troca de memória com o disco usando a table space temporária, o que é mais lento, né, pessoal? Naturalmente, quando você escreve em disco, fica mais lento. O lance é ter PGA o suficiente para que todo o processo de sort ou join complexo aconteça na própria memória, tá, pessoal? Para quê? Por quê? Porque a memória é mais rápida, né? Simples assim. Evitar o uso de table space temporário. Mas, pessoal, no geral, é para ser rápido, mesmo usando o table space temporário, tá? Mas dependendo do volume e do contexto, pode impactar. E ó, e quando a PGA é um problema? Se a PGA estiver configurado com um valor muito baixo, você pode ver muitas operações de disco, o que vai gerar um impacto negativo no desempenho, tá, pessoal? Tem que ter um volume muito grande para que isso aconteça, tá? E as sessões não se desconectarem, né? Se começar a ficar a sessão pendurada, isso aqui pode realmente impactar, tá? E aí a gente vai estar demonstrando isso. Bom, pessoal, um pouquinho do contexto, né? De toda essa parte da PGA, do entendimento. É importante falar disso aqui antes, para que vocês entendam, né, o que é a PGA. Mesmo que vocês saibam, é importante recapitular. E aí, para que não fique avulso aqui agora, que eu vou estar fazendo o quê? A demonstração prática, tá, pessoal? E aí, o que eu vou estar fazendo, pessoal? Eu vou estar simulando várias conexões e vamos estar monitorando, né, juntos aqui, a utilização de PGA, tá? Simples assim. Então, eu vou simular essas conexões. Mas antes de simular, eu vou fazer aqui pelo menos a visualização antes, né? Então eu coloquei aqui, ó, como monitorar o uso da PGA, né? Eu coloquei uma carrier, visualizar o uso atual por sessão, tá? Nessa carrier aqui, ó, basicamente eu vou estar pegando vSession e vProcess, as visões, essas duas visões, e tirando o que não é o que é background, tá? Porque processo processo em background é normal mesmo, tá? E aí eu vou estar trazendo algumas informações, tá? Eu deixei aqui ó, algumas linhas comentadas, tá? Eu deixei comentado só para ficar bonitinho aqui na tela, tá? Mas vocês podem ver aí que são algumas informações importantes, caso você precise de mais informações da sessão, tá? Por exemplo, o usuário do sistema operacional, o service name,
o módulo, a máquina para você saber de onde está vindo aquele problema, o programa para saber qual o problema, a aplicação que está gerando o problema. Tá? Eu deixei comentado, mas vocês podem usar aí para vocês verem com mais detalhes. Tá? Eu só tirei para que vocês consigam ver com mais... Vai ficar mais legal aqui na tela do vídeo. Tá? A formatação do resultado. Então, antes de simular aqui as várias sessões, pessoal, vamos executar aqui agora, para vocês verem. Então tem aqui, vou fazer select, ele vai pegar só a sessão que não é de background. Vou executar aqui, já estou conectado no meu banco, né? Tá aqui, ó. Tem aqui as conexões do seed, essa é a minha conexão aqui e algumas outras, tá? E aqui seed serial, speed, seed serial, caso você precise eliminar a sessão, e speed é o processo dela no sistema operacional, tá? E aqui as informações de PGA, ó, e o status, tá? Como eu falei, pessoal, esse select aqui está comentado, vocês podem descomentar para vocês verem as outras informações, é até interessante, tá? Mas para ficar bonitinho assim eu tive que comentar lá, tá? Mas isso aqui não vai invalidar nosso conhecimento aqui não, tá bom? Então isso aqui é o que está acontecendo nesse momento. E aí que tem essas colunas, né? Aqui, né? Vamos dar um overview delas, eu até coloquei aqui, ó, para não ficar uma coisa avulsa, né? Aqui, ó, pessoal, essa query é visualizar o uso atual por sessão da PGA, mas tem como aqui, ó, o total da PGA usado no momento. Então, eu coloquei essa query aqui, que também está fazendo, ó, essa está fazendo em statName e VWStat. Essa query aqui, ela vai trazer o uso agora, o total agora, ó, beleza. Tem aqui o que está sendo usado neste momento, que esse aqui, ó, 340 MB, e esse aqui foi o total usado, né, do meu workload aqui desse banco, né, de demonstração até o momento. Tá? O máximo que foi usado. Então, ó, atual 340 MB, já chegou um pico de utilização de 407, tá? Então essa é a situação atual. E a explicaçãozinha aqui é sobre essas colunas aqui, ó, que estão aqui, ó, essas 4 colunas para vocês entenderem, né? Tem 4 informações aí. O que é isso, Felipe? Vamos lá. Eu coloquei aqui, peguei da própria documentação da Oracle, tá? Então, ó, PGA Used Memory. O que essa informação vai trazer? Ó? Memória PGA atualmente usada pelo processo em bytes. Então é o valor atual. Esse aqui, ó, é o valor atual dessas sessões de uso de PGA em mega. Tá? É o espacinho que tem alocado para essa sessão na PGA. PGA Allocate Memory. Memória PGA atualmente alocada pelo processo, incluindo memória PGA livre, ainda não liberada para o sistema operacional pelo processo de servidor em bytes. Tá? Por quê, pessoal? Não necessariamente isso aqui é o que ele está usando nesse momento, mas o total alocado é esse. Então, esse menos esse é o que tem de livre para ser liberado para o sistema operacional. Tá? E que o próprio Oracle vai gerenciando isso e fazendo a liberação conforme a necessidade. Tá? E tem ó, o PGA Freeable Memory, memória da PGA alocada que pode ser liberada em bytes, PGA Freeable Memory. Então, esse aqui é o que está livre dentro do total alocado que pode ser disponibilizado, tá? Ou seja, não está sendo utilizado. E PGA Max Memory, memória PGA máxima já alocada pelo processo em bytes. Ou seja, essa memória aqui, essa seção aqui já usou que tanto no máximo de PGA. Aí aqui tá as informações. Nesse campo aqui, ó. Esse aqui usou 2,7, essa aqui usou 23 MB, olha lá. Né? Bastante diferente das outras informações. Esse aqui usou 1,95. Tá? Que máximo que essas sessões usaram essa informação. Tá? Então, pessoal, é bem importante vocês olharem isso aqui, principalmente essa memória aqui, ó, memória essa atualmente usada pelo processo e até essa de baixo aqui, ó, que é o total que pode ser liberado. A gente vai ficar de olho nesses dois aqui quando a gente olhar, porque pode acontecer de alguma sessão tá com um uso muito grande, tá? De uma maneira muito anormal, tá? Uma forma a priori de resolver é matando a sessão e a gente vai identificar quais estão usando mais, tá? Para poder eliminar. Então o que eu vou fazer aqui agora? Agora sim eu vou simular, né? As várias conexões para a gente poder observar aqui, né? Fazer essas conexões, essas carry de novo. Ó. Vou botar aqui 10 sessões, eu estou usando outro recursozinho aqui para simular. Vou botar 10 sessões e vamos ver o comportamento. Tá? Vou habilitar aqui.
Beleza, iniciei aqui, vamos fazer novamente, ó. Primeiro eu vou fazer o do total aqui, ó, pra gente ver se vai mudar. Já comparar ali com aquele valor. Ó, mudou. 356, aqui é 356, agora é 424, né? Aumentou, né, pessoal? Por quê? Porque eu ativei aqui um recurso para botar mais 10 sessões. Vamos ver aqui agora. Você quer? E aí? Beleza, olha lá. O usuário que eu estou usando para essa simulação chama-se Soe, tá? E aí vem as informações, ó. Seed serial, speed, e aí, ó, PGA Used Memory. Aqui, ó. 1.5, 1.6 mega. 1.6 mega, cada um usou com 1.6 mega, tá? E aí vai, ó. Tem algumas que estão ativas, outras estão inativas, e assim é a dinâmica do banco. Se a gente ficar repetindo, ó, a carry, ó, vocês vão ver que pode mudar, ó. Antes era tudo 1,58. Agora, ó, tem umas 1,56. Aqui as outras não mudaram, mas tem algumas que mudaram, tá? E aí sempre ficar de olho, ó. PGA Used Memory e Allocate Memory Mega, tá? Qual é o lance aqui que pode acontecer, pessoal? Às vezes tem alguma sessão que vai estar usando muito, tá? Eu já peguei cenários assim, que a sessão estava usando mais de 10 GB, que é muito, né, errado. Aí é identificar a sessão, né? Aí você identifica, descomentando aqui os outros comandos, as outras linhas, tá? E aí elimina a sessão, se for o caso, né, para liberar aquela memória, porque pode estar acontecendo algum problema realmente. E aí vai investigar o que está acontecendo, né? E ficar de olho para ver se não está voltando. E investigar o que está acontecendo para não deixar voltar mais, tá? Então fiquem de olho nesses dois campos aqui, ó. E aí se eu for ficar executando, vocês podem ver que vai acontecer de eles ficarem alterando, mudando, ó. Já diminuiu todos para 56, ó. E aí assim vai a dinâmica da PGA, tá, pessoal? Os valores são voláteis, tá? Por conta de toda essa dinâmica. E aí, se você identificar que tem alguma sessão causando problema, eu coloquei aqui, ó, eliminando a sessão que está consumindo muita PGA. Coloquei aqui, ó. Faz esse, é aquele mesmo select ali anterior, só que ele já vai te dar o comando de disconnect. Aí você olha aqui, por exemplo, essa sessão aqui, ó. Ah, essa sessão que está consumindo mais, vê qual que é o seed serial dela, pega o comando aqui, ó, seed serial 390.12.554, pega o comando, aqui e elimina, tá? Elimina essa sessão, tá? Só para acompanhar aí, né? Se vai liberar a memória e aí depois você investiga. Se o problema estiver muito crítico, pessoal, resolve, depois você investiga, tá? E aí, ó, eliminei a sessão lá. Tá? Essa é uma forma de resolver. Tá? Então, tem essa dinâmica aqui de acompanhar, tá, pessoal? Como monitorar o uso da PGA. Então, esse aqui é só a parte de a gente monitorar e resolver, né? Resolver aqui, no caso, pessoal, é eliminar a sessão ou melhorar a consulta, né? Daquela consulta que está consumindo aquele tanto de memória, descobrir por quê e aí resolver, tá? Primeiro você faz o paliativo e depois você resolve definitivamente, tá bom? E aí, pessoal, um outro aspecto que a gente pode ajustar também, dependendo da situação, é aumentar a memória, o tamanho da PGA, tá? A PGA, essa parte aqui que eu mencionei lá aqui na figura, ó, ela é configurável, tá? Ou seja, um tamanho que a gente coloca num parâmetro no banco de dados para dizer que tanto que ela pode consumir. Isso é feito para PGA também, é feito para SGA ou feito para o banco inteiro, tá? No caso aqui, vamos imaginar que foi feito para PGA, um valor só para PGA, tá? E esse valor a gente pode configurar. No meu banco está a separar um valor para SGA e um valor para PGA, tá bom? E aí, qual o parâmetro que nós visualizamos para ver a configuração do tamanho de PGA no momento? Então, esses dois parâmetros aqui, ó, PGA Aggregate Target e PGA Aggregate Limit, tá? Se eu fizer aqui esse parâmetro, Show Parameters, Target e o Limit, tá? Esses dois parâmetros, tá? São os parâmetros que definem o tamanho da PGA. Percebam, Aggregate Target com 400 MB e o Limit com 2 GB, tá? Eu vou fazer uma observação aqui já, mas eu vou dar dando mais detalhes ali para frente, tá? Esse parâmetro do limit, pessoal, surgiu a partir da versão 12C, tá? Então, versões anteriores não vão ter o aggregate limit, tá? E aí eu vou estar explicando para vocês o comportamento e o motivo desse cara ali para frente, tá? Mas basicamente, o limit é o tamanho máximo que a PGA pode consumir de memória.
E o target é o valor, o objetivo, tá? O limite é a gordura, tá? Então aqui, ó, eu estou dizendo para o Oracle, você consome aí só 400 MB, tá? Mas se você precisar, tiver muito apertado, você pode ir consumindo até chegar em 2 GB. Chegou em 2 GB, você não pode consumir mais. É o limite, tá? Então, o valor ali, um objetivo e o valor limite, tá? Essa é basicamente a diferença deles, tá? Novamente, esse parâmetro é a partir da versão 12, tá? Se você está manipulando a versão 10 e a versão 11, você vai ver só o target, tá? E aí o target é o limite mesmo, tá? Aí nessas versões, é o máximo que pode se consumir, tá? Então esses são os dois parâmetros que definem o valor do PGA, tá, pessoal? E aí eu estou na versão 19, então eles vão existir, tá? E aí, pessoal, um negocinho que eu deixei aqui para vocês, a dica para a configuração do tamanho da PGA, né? Porque é uma pergunta que pode vir, né? Qual o tamanho que eu devo configurar a minha PGA? Bom, pessoal, em relação à memória da instância como um todo, eu recomendo ali você colocar até 70%, tá? Usar 70%. Aqui, ó, na minha instância, na minha máquina, eu tenho cerca de 6 GB, tá? Então, 70% eu aloco para o Oracle e deixa 30% ali para o sistema operacional operar sem ter que usar swap, tá? Então, essa é a dica. Mas, ó, eu coloquei uma carry aqui, ó, onde baseado numa projeção de número de conexões, ele vai te dar uma previsão de consumo de PGA. Tá bom? Uma previsão, tá, pessoal. É assertiva? Não necessariamente, porque vai depender também muito do volume de dados. Tá? Mas, ó, vamos executar ela aqui, ó. Copiar. E aí ele vai pedir para você, coloque o máximo de conexões que você acha que vai ter no seu banco. Vou colocar aqui, ó, 500. Então você deveria configurar a sua PGA, né, com 1 GB ali, ó, 1 GB e 100, né? Vamos arredondar. Tá? Então esse limite aqui, ó, até que está coerente com essa previsão. Tá? E aí você pode brincar. Ó. Qual o número de conexões? Sei lá, 1000. Aí pulou para 2 GB, dobrou, né? Naturalmente. E claro, né, pessoal, isso aqui você tem que ser coerente com a sua memória na máquina, tá? Tem que ser coerente com a memória da sua máquina. E aí você pode fazer os testes, tá? Eu vou colocar tanto para ver como é que se comporta. E tá tudo bem. Tá? A PGA a gente consegue alterar em tempo de execução, então a gente pode fazer. Então eu deixei essa carry aí para dar essa dicasinha para vocês, tá? Para ajudar. Tá bom? E aí você pode usar ela tanto na hora que você estiver criando o banco de dados, quanto depois também, né, se você tem mais ou menos a noção da quantidade de sessões que são estabelecidas no banco. Tá? Dicasinha aí bacana para vocês poderem usar, tá? Vai estar disponível para vocês. E aí sim, né? Visualizamos a configuração, essa dica para a gente saber se está uma dica em relação à quantidade de conexões, tá? Aumentar a PGA pode melhorar a questão do sort e da performance, né? Então você pode fazer essa dica. E aí, de fato, como que altera, né? Como é que altera esse parâmetro, né? Então a gente olha, alter system set, aggregate target, aí o valor, tá? É um parâmetro que você não precisa reiniciar o banco para alterar, tá? Então você pode pegar e executar, tá? E aqui, pessoal, eu peguei da documentação a quantidade padrão que é alocada para PGA, caso, né, você não tenha feito alguma definição, algum valor assim, tá? Então, ó, o PGA Aggregate Target, valor padrão, 10 MB ou 20% do tamanho da SGA, o que for maior, tá? Isso, pessoal, se você tiver configurado o Memory Target, tá? Que é o parâmetro que define um valor único para a memória toda que vai ser alocada para o Oracle, tá? E aí ele vai dentro dessa alocação total, ele vai subdividir SGA e PGA. E aí quanto disso ele vai alocar para PGA? Esse valor, ó, valor padrão, 10 MB ou 20% do tamanho da SGA que for maior. Tá? Então, nesse parâmetro. E para alterar é simples, pessoal. Eu nem vou alterar, eu vou só executar o mesmo valor mesmo. Executou, feito, tá indo. Tá bom? E aí eu aggregate limit, tá? A alterar também é simplesinho, ó, alter system set, PGA aggregate limit igual a 2G, que é o que já tá, vou deixar também alterado. Tá bom? E aí, pessoal, o aggregate limit,
como eu falei, ele surgiu ali na versão 12C, tá? Versão 12C superior. No aggregate target, ele vai definir ali, né, a partir da versão 12, o objetivo. O aggregate limit, o limite total que pode ser utilizado, tá? Para você colocar o mesmo comportamento das versões anteriores a 12C, pessoal, o que você faz? Você zera o limit, coloca 0 aqui no limit, tá? E deixa o valor que está no target, tá? Desta forma, você vai emular o mesmo comportamento das versões anteriores a 12C, tá? O que geralmente resolve bastante, tá, pessoal? Porque esse limit, ele tem aqui um comportamento de, às vezes, ultrapassar ali a quantidade de memória. Não é deixar ultrapassar a quantidade de memória, né? Essa gordura aqui entre o limit e o target, às vezes, pode ser prejudicial porque o Oracle vai estar alocando muita memória, tá bom? O que pode estar ocasionando ali problema nas sessões, tá? Na alocação de memória para sessões. Tá? Então, se você quiser emular o mesmo comportamento das versões anteriores a 12, zero, ou seja, coloca 0 aqui no limit e deixa o valor da target. Tá? Porém, se você estiver usando os dois, tem algumas regrinhas que você tem que seguir. Aí tem um valor padrão aqui, ó. E aí a gente vai digitar essa regrinha. O valor padrão. Se o memory target estiver definido com o PGA aggregate limit, se o memory target estiver definido, PGA aggregate limit, o padrão será o valor do memory target. Memory target é o parâmetro, tá? Então, ó, show parameters memory target. Ó, ele não está definido, né? No meu caso aqui eu defini SGA e PGA, então essa regra aqui não se aplica. Certo? Agora, se o memory target não for definido, o PGA aggregate limit padrão será 200% do PGA aggregate target. Tá? Então, ó, se o memory target não for definido, o PGA aggregate limit padrão será 200% do PGA aggregate target. Tá? Então, ó, no meu caso, o memory target não está definido, então o PGA aggregate limit será 200% do PGA aggregate target. No meu caso, o aggregate target está com show parameters PGA está com 400 MB. Então, vamos fazer essa conta? 200% de 400 MB. 400 mais 200%. 800. 1.200. Tá? Ah, mas 1.200 não é 2 GB, Felipe. Então tá errado? Calma que a gente vai chegar aqui, ó. Vamos ver? Se o memory target não for definido, no meu caso, sempre o memory target não vai estar definido, né, pessoal? O PGA aggregate target for explicitamente definido como 0, ou seja, esse parâmetro aqui, ó, o valor de PGA aggregate limit será definido como 90% do tamanho da memória física menos o tamanho total da SGA. Então, ó, memory target não está definido. O PGA aggregate target 0. Esse cara aqui. Então, qual é a regra? Qual é a conta? O valor de PGA aggregate limit será como 90% do tamanho da memória física, no meu caso, quase 6 GB. Vamos fazer isso? 6 GB, ó. 6.000 menos 10%, né? Porque ele vai ser 90, então 10%. Menos 600, ó. 5.400. O que diz a regra? Do tamanho da memória física menos o tamanho total da SGA. Show parameters SGA. Minha SGA está com 600 MB. Menos 600. Colocando tudo na mesma casa, né, pessoal? Estou usando tudo em mega aqui, tá? Então, 4.800. No meu caso, também essa regra não se aplica, né? Porque, apesar do memory target não estar definido, o meu PGA aggregate target está, né? Então, ele não se aplica aqui. Tá? Mas aí, essa seria a continha se esse fosse o cenário. Essa é a regra. Agora, em todos os casos, o padrão PGA aggregate limit é pelo menos 2 GB. Tá? Então, ó, dependendo da regrinha que eu atender, né? No meu caso aqui, ó, se aplicaria Se o memory target não for definido, o PGA aggregate limit padrão será 200% do PGA aggregate target.
Seria essa regra se não fosse isso. Se em todos os casos é pelo menos 2 GB. É o meu caso. 2 GB. Tá? Então tá dentro dessa regrinha, né? E pelo menos 3 vezes o parâmetro process. Show parameters. Que eu vou colocar pro aqui, process, esse parâmetro. Então qual que é a regra aqui, ó? Pelo menos, então pelo menos 2 GB e pelo menos 3 vezes a multiplicação, tá, pessoal? A operação matemática. 3 mega vezes o parâmetro process. Então seria 3 vezes 500. Então 1.500. No meu caso, vai ser o mínimo 2 GB mesmo, porque nem essa regrinha aqui está se aplicando, porque deu 1.500 mega, né? Então, para vocês verem aí a dinâmica, tá? E aí, ó, é pelo menos 5 vezes o parâmetro process para uma instância em rack. Se for rack, ao invés de ser 3 mega, é 5, tá? Então, percebe, pessoal, muita regrinha aí, né? Mas assim, isso aqui, pessoal, se você estiver trabalhando com memory target, tá? Eu recomendo sempre você alterar, colocar a memória, né, para configuração ASMM, tá? Automatic Shared Memory Management, tá? Que você define o parâmetro de SGA, igual está aqui, e de PGA, tá? Recomendo usar esta configuração. Então, logo, essas regrinhas aqui não vão se aplicar, só se você usar o memory target, tá bom? Então, pessoal, bastante detalhes aí, né? Como alterar, a regrinha, a dicasinha aí para como ver o tamanho, né? E os valores padrões do parâmetro, tá? Dos parâmetros, tá? Com todos esses detalhes aí, como eu ensinei para vocês, tá bom? Então, fiquem espertos aí, atentos, tá? Caso vocês precisem ajustar. E aí, a pergunta que eu não quero calar, né? Quando é que eu vou otimizar, né? Quando é que eu vou, de fato, botar a mão na massa para poder mexer na PGA, né? Algumas considerações aqui sobre isso, ó. Sinais de que o PGA precisa ser otimizado. Se você perceber que há muita leitura de disco ou que as consultas estão mais lentas do que o esperado, pode ser um sinal de que a PGA precisa de mais memória. Pessoal, a PGA pode ser um sinal, tá? Mas ele é um dos aspectos que não é um dos primeiros que você vai olhar, tá? Mas você pode observar esse aspecto, tá? Então, logo, você precisa olhar todo o outro escopo e aí depois você pode olhar ali a PGA, né, em relação à leitura lenta, tá bom? E aí, dica de otimização, além de ajustar o parâmetro do PGA Gate Target, você também pode revisar as consultas mais pesadas, otimizando os joins e evitando operações que sobrecarregam o uso da PGA. Isso aqui é natural, né, pessoal? Não só vai melhorar na PGA, mas também como um todo, né? No banco de dados como um todo, em outros aspectos também. CPU, memória, disco, tá? Então, esses são aspectos que você pode ficar de olho, que um dos componentes que você pode analisar é a PGA, tá bom? E aí, para finalizar, pessoal, uma dicasinha, tá? A gente está fazendo aqui tudo manual, né? SQL Plus, bonitinho, tá? No geral, você vai ter o SQL Plus mesmo, né? O prompt ali para poder manipular, mas, ó, ferramentas que você pode monitorar a PGA. EM Cloud Control EM Express, tá? A interface, né? Que é bem legal. Você vai ter lá tudo via gráfico, tá? Onde você vai manipular ali tudo bonitinho, né? Observando, clicando, vai ser bem mais fácil você identificar os gargalos. E o Orotop, que é uma ferramentazinha também aqui aqui no Shell, né? Que você pode usar, que ele vai te dar informações sobre a PGA, tá? Então, outras formas de você acompanhar, monitorar a utilização das sessões da PGA. Beleza, pessoal? Então, vimos aí, entendemos, né, todo o contexto da PGA. Vocês viram que, né, tem bastante complexidade aí, né? Mas nada muito absurdo, né? Então, a gente viu aí um pouquinho dessas sessões, né? De como a PGA pode impactar nas sessões e, consequentemente, na performance. Pessoal, se você chegou até aqui e não é inscrito, tá? Ajuda a fortalecer esse conteúdo. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento de vocês é muito importante. E também quero falar para vocês que na descrição do vídeo tem um link do formulário. Caso você queira iniciar na carreira de DBA, aprender tudo sobre banco de dados Oracle, DBA Oracle, né? Eu tenho o meu curso prático, onde eu ensino, pego na sua mão e te mostro todo o caminho para você aprender a ser um DBA Oracle, né? O melhor banco de dados aí do mercado e a ser um profissional requisitado, tá? Preenche o formulário, eu vou estar te passando todas as informações da minha comunidade,
onde eu formo DBAs tanto para tirar a certificação quanto para o dia a dia, né, para as empresas. Se você tem interesse, preencha esse formulário que está na descrição deste vídeo, que eu vou estar entrando em contato com você e te passando todas as informações. Então é isso, pessoal. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.